Aqui está a Gabriela. Uma Gabriela dirigiu o culto e outra vou apresentar outra Gabriela aqui agora. Meus amados, como nós sabemos, nós não batizamos crianças, porque o batismo é para arrependimento de pecados. Mas nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, para que eles possam ser guardados por Deus, livres de qualquer maldição. Nós sabemos que nós estamos sujeitos às consequências deste mundo, mas aqueles que estão guardados por Deus é uma outra condição, né? E a Gabriela já está guardada por Deus, mas ela está num mundo cheio de consequências, e nós temos que zelar por ela. Nós vamos ungir a Gabriela agora. Oi, o fotógrafo. Se coloque de pé, igreja. Senhor Deus, aqui está essa criança diante de Ti. Senhor, Tu és o autor da vida. E a Gabriela, mesmo antes de ser formada no ventre da sua mãe, ela já estava nos Teus propósitos, Senhor. E a partir do momento que ela foi gerada, todo o seu histórico está escrito nos céus. Assim diz a Tua palavra. Por isso, neste momento, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, seja quebrada toda maldição hereditária da vida da Gabriela. Toda maldição do lado paterno, materno, que queira se perpetuar na vida da Gabriela, seja agora quebrada, em nome de Jesus. E eu determino, Senhor, a bênção sobre a vida dela. Nós, como igreja, determinamos a Gabriela abençoada, que os males não tenham nenhum poder sobre a vida dessa criança. As doenças não possam prevalecer sobre ela, mas que ela seja guardada pelo Senhor, que ela venha crescer debaixo da Tua disciplina, da orientação através dos seus pais, que os seus pais, ó Deus, sejam os verdadeiros instrutores dessa criança, para orientar em tudo que ela tem que ser na vida. Obrigado, Senhor, pela vida da Gabriela, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Diga comigo, igreja. Gabriela, nós te abençoamos em nome de Jesus, e que você venha desfrutar do melhor dessa terra, em nome de Jesus, amém. Se comportou como uma princesa. Fica aqui do lado dela. Isso. Está o certificado dela. Isabela, ali Isabela. Ou é Gabriela? Gabriela. Mudando o nome. E aqui é a sua Bíblia, Gabriela. Oi?
paz do Senhor, igreja. Quero fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Ezequiel 47. Quero ler do 2 até o 6. A minha Bíblia é a linguagem nova e traduzida. Hoje eu me encontro um pouco resfriada, com a voz, eu já não tenho uma voz muito boa, mas eu estou resfriada, com os sintomas de virose. Mas, enfim, nada é sacrifício, né, diante do que o Senhor fez por nós. Então, vamos lá, Ezequiel 47, do 2 ao 6. Amém? Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. E ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. E mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. E aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Senhor Jesus, diante da tua presença, Senhor, eu me coloco agora, Pai, na posição de humilde servo, Senhor. Senhor Deus, eu nada tenho a oferecer, Senhor, mas a tua palavra, Pai, é ela que transforma, que cura, que liberta. Senhor Jesus, prepara os corações nessa noite. Prepara os corações, Senhor, daqueles que vieram na tua casa, não para receber de mim, Senhor, mas para receber do Senhor. A tua igreja de perto, a tua igreja de longe. Pai, que todos aqueles que vêm ouvir, Senhor, da tua palavra hoje, venham verdadeiramente ser tocados e transformados. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a água que flui do templo. Esse texto, ele fala de Ezequiel, o anjo levando Ezequiel para fora do templo, para mostrar um riacho que, por sinal, parecia ser muito longo, porque o texto que eu li agora relata que ele andava 500 metros. O anjo andou com ele 500 metros na direção da corrente, e essa água chegava ao tornozelo. Depois ele andava mais 500, e essa água chegava até o joelho. Depois ele andava mais 500, e essa água chegava até a cintura. E era tão fundo que era impossível de atravessar. Ele chegou a um ponto que ele viu que era tão profundo, que ele não conseguiria mais andar dentro desse riacho. E isso faz entender que era um riacho muito longo, que esse anjo levou Ezequiel, né, através de uma visão. E eu pedi a Deus: Senhor, mais uma vez o meu nome saiu na escala. O que eu vou falar, Senhor, para o teu povo? E o Senhor não falava nada. E aí fui dormir e tive um sonho. E eu sonhava que eu chegava aqui na igreja, e a igreja estava cheia de água, tomada de água, muita água. E eu passava nadando por cima dessas cadeiras. E há um tempo atrás eu também tive um sonho, eu contei para o nosso pastor, que lá nos fundos também estava cheio de água, e a água carregava os carros. E aí eu falei: gente, mas que tanta água é essa? Por que tanta água? Falei: eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor me mostra nadando, eu nem sei nadar. E aí eu me levantei, fui trabalhar e comecei a pensar e fui pesquisar. Fui
lá pesquisar água na igreja e não encontrei nada. E aí eu escrevi água no templo. E aí veio essa palavra de Ezequiel. E aí eu fui ler essa palavra e comecei a entender. Porque tudo na palavra de Deus, ela tem sentido, tudo é interligado. Tudo que Deus te mostra, tudo que Deus fala ao teu coração, tem um sentido específico. Se a gente orar e buscar, a gente vai entender. E aí essa água, o texto fala mais à frente que essa água era uma água diferenciada, porque ela saía do templo. E essa água, conforme ela ia tocando, ela ia transformando e modificando as coisas. Essa água, ela tocava no Mar Morto. O Mar Morto é um mar que ele já tem esse nome, não é à toa, é um mar que ele é hiper salgado. A água era tão salgada que é impossível para ter vida, é impossível para peixe. Inclusive lá no Mediterrâneo, essa água, até hoje as pessoas viajam para esse lugar, porque esse sal, ele mexe com a densidade da água e ele ajuda as pessoas a flutuarem. E pessoas viajam para esse lugar para desfrutar, para flutuar nessa água. Tem pessoas que ficam lendo o livro flutuando. E a palavra fala que no momento que essa água do templo sai e toca o Mar Morto, esse mar, ele se torna, a água dele se torna doce. E aí essa água é tão transformada que começa a ter vida, todo tipo de peixe. E essa água também, ela não só toca o Mar Morto, mas também o Rio Jordão. E o Rio Jordão já é um rio de água cristalina. E eu tentava entender tudo isso. Como assim? Esse rio toca no Jordão e essa água também toca no Mar Morto. O Mar Morto, tudo bem, porque ele precisa ter vida. Mas e o Rio Jordão? E aí fui buscar sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão não é um rio muito grande, mas foi um rio que teve muitos acontecimentos. O nosso tão amado Jesus foi batizado no Rio Jordão. No Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi às margens do Rio Jordão que Jesus fez inúmeras pregações que tocou e transformou a vida de tanta gente. E no Rio Jordão também, Naamã teve que descer as águas. E o texto lá em 2 Reis, o texto fala que Naamã, ele se irritou quando Eliseu disse a ele que ele deveria descer e fazer os 7 mergulhos. E ele se irritou por quê? Porque o Rio Jordão era um rio pequeno. Na visão humana dele era um rio pequeno. E ele esperava o quê? Que Eliseu profetizasse sobre a vida dele e ele fosse curado. E ele não via o porquê de ter que mergulhar 7 vezes para ser curado, né? Mas aonde a água do Senhor, ela toca a transformação, né? E Ezequiel foi um sacerdote, né? A família dele era sacerdotal. Eles foram levados no exílio para a Babilônia, né? Foram cativos lá. E ele nem chegou, pelo texto que a gente lê, o texto não relata nem que ele chegou a ser sacerdote, porque tinha uma idade, né, estabelecida para ser assumido, né, essa posição. Mas como ele vinha de uma família sacerdotal e ele entendia muito bem, né, das coisas lá dos judeus, ele foi chamado pelo Senhor a profetizar. No início do livro dele, né, lá no início, lá nos capítulos 1, 2 e 3, bem aqui no início fala de uma visão que ele teve, uma visão gloriosa, que foi a primeira visão que Ezequiel teve. Né, ele viu o céu se abrindo e ele viu 4 querubins. Foi uma coisa tão gloriosa que passa o livro 1, 2 e 3, ele descrevendo toda aquela visão que ele teve. E foi algo muito impactante, que ele foi tomado, né, pela presença de Deus, que o texto diz que ele cai com o rosto em terra. Mas o Senhor tem uma palavra bem importante nesse texto, que o Senhor fala com ele: homem mortal, filho do homem, põe-te de pé que falarei contigo.
E isso também nos dias de hoje, né, remete muito à nossa vida. Porque às vezes a gente precisa de tantas coisas, a gente precisa de tantos milagres, tantas coisas na nossa vida, transformações. E às vezes Deus só quer que a gente se coloque na posição para que Ele fale conosco, para que Ele opere, para que Ele transforme, para que Ele cure, para que Ele liberte. Mas às vezes é tão difícil, né, irmãos, a gente se colocar na posição que Deus quer. É muito difícil. Humanamente a gente se vê limitado, pequeno, mas Ezequiel é um exemplo muito impactante para a gente levar para a nossa vida, verdadeiramente. Porque ele teve uma vida, lendo um pouquinho sobre o livro dele, a gente pode ver que Ezequiel foi um homem que, aos nossos olhos, ele sofreu bastante. O livro não fala nada sobre Ezequiel ter tido filhos, mas fala dele ter tido uma esposa. E desde quando Deus o levantou como profeta para profetizar para o povo, porque o povo estava cativo e o povo na Babilônia se esquecia dos ensinamentos de Deus, se esquecia dos preceitos, de tudo aquilo. E ele foi chamado justamente para exortar, ele foi chamado para dizer palavras duras para o povo. E o próprio Deus dizia que o povo ia endurecer o coração e não ia dar ouvidos a ele. Mas imagine que missão difícil você saber que você tem que ir falar com o povo e saber que o coração do povo vai estar endurecido e não vai receber aquilo que você vai falar. Mas ainda assim ele não se acovardou, ele foi e teve grandes experiências com Deus. Esse livro é lindo, são experiências tremendas que Ezequiel teve. Mas aqui à frente relata também que Deus fala com ele e Deus desce um rolo do céu. E esse rolo, no momento que ele desce do céu, o Senhor fala para Ezequiel comer esse rolo. No momento que esse rolo desce, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Homem mortal, preste atenção no que estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi, Ezequiel falando, uma mão que se estendia para mim segurando um rolo, e ele o desenrolou. E vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Irmãos, ele come esse rolo. E quando ele come, ele relata que era doce como mel. Então, todas as experiências que a gente tem com Deus, mais difíceis que seja, sempre vai ser, a vontade do Senhor vai ser boa, perfeita e agradável, como esse rolo que era doce. Ezequiel, mais à frente, o texto fala que ele foi amarrado, que ele perdeu a voz para que ele não viesse dizer ao povo antes da hora aquilo que o Senhor queria que fosse falado. Então, quantas coisas esse homem passou, mas ainda assim ele não se acovardou. Ele obedeceu e ele fez tudo aquilo que o Senhor determinava. O texto fala que ele tinha uma esposa e que aquela esposa era o que ele mais amava. Eu fui buscar lá, falei assim, bom, para a gente falar de alguém, a gente precisa saber, né, da vida da pessoa. Então eu vou buscar quem ele era. Logo eu coloquei, qual o pecado que ele cometeu? A Bíblia não relata nenhum. Então ele era sem pecado? Não, ele tinha pecado, como todos nós. E a Bíblia fala que a mulher, a esposa, era aquilo que ele mais amava. E Deus disse a ele que no mesmo dia que o Senhor disse a ele que ele ia lá e ia dizer para o povo, ele ia profetizar para o povo sobre tudo o que ia acontecer lá na Babilônia, a respeito do templo, que o povo amava o templo, o povo viu o templo como um templo forte, né, fortalecido, um local de alegria. E o que o Senhor fez? Usou a esposa de Ezequiel como lição para o povo, usou a vida de Ezequiel como lição para o povo.
o Senhor disse a Ezequiel que ia levar a esposa dele. E aí lá veio mais uma missão muito difícil para Ezequiel. Deus tirou a esposa de Ezequiel e proibiu ele até mesmo de viver o luto, que era algo que eles faziam, né? Lá naquela época, quando se perdia alguém, eles tinham todo um ritual de luto. Aqui mesmo no livro em Ezequiel 24 fala a morte da esposa do profeta. Deus fala assim: homem mortal. Quando Deus se refere a Ezequiel como um homem mortal, ou filho do homem, na verdade Deus não está comparando ele com Jesus. Algumas pessoas, quando a gente vai pesquisar, falam sobre isso, porque Deus também se referia como Jesus, filho do homem. Mas, na verdade, filho do homem por ter nascido, né, de homem e mulher. Mas Ezequiel não. Quando ele dizia filho do homem, o sentido de Deus era testemunhar a humanidade dele. Apesar das experiências que ele tinha, das visões que ele tinha, Deus enfatizava a humanidade dele. E em Ezequiel 24, 16, ele fala, esse texto fala entre 16, 17 e 18, que de manhã, pela manhã, quando ele estava falando com o povo, né, quando ele foi lá dizer aquilo que o Senhor tinha determinado, à noite a esposa dele já faleceu. Ele fez como o Senhor havia mandado. E aí, o Senhor disse a ele: não reclame quando ela falecesse. Não reclame, não chore, não derrame lágrima. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos sepultamentos. Irmãos, como que você perde a pessoa que você mais ama e vai lá profetizar para o povo sem demonstrar nenhum sentimento? E às vezes o Senhor requer algo desse tamaninho da gente e a gente vem com o nosso semblante caído. Tem um pequeno levante na nossa vida, a gente dá uma importância e vê o problema desse tamanho. Eu tiro por mim. Eu costumo dizer assim: eu vou morrer. Alguns aqui já sabem. Às vezes, por qualquer dificuldade, a gente pensa que não vai conseguir, não vai romper. Mas Ezequiel fala, na visão, que aonde essa água que flui do tempo, ela passa, é transformado. A nossa fraqueza é transformada em força. A nossa pequenez é transformada. A nossa fé pequena é aumentada. A nossa pouca força é aumentada. Aonde essa água passa, aonde essa água flui, tudo é transformado. E às vezes Deus fala conosco através dessa palavra. Quantas vezes a gente se coloca até na posição que Deus quer, mas a água está ali no nosso tornozelo. E a gente não quer caminhar mais 500 metros para se aprofundar. Às vezes a água está ali no nosso joelho. E Deus está te chamando, vem para o profundo. Mas a gente tem medo e não quer se aprofundar. Deus está falando através dessa palavra, vem para a profundidade. Vem para a profundidade para ser transformado. É através desse profundo que eu vou te mostrar aquilo que eu vou fazer na tua casa, aquilo que eu vou fazer na tua família, aquilo que eu vou fazer naquele diagnóstico que o médico te deu, que você acha que não tem mudança. É aquilo que eu vou fazer naquele teu parente que você ora, que você dobra o joelho e acha que não tem solução. É ali que eu vou te mostrar aquele problema que você tem, que você carrega ele há 5, 6, 7 anos e está cansado, achando que não tem solução. E o Senhor tem falado conosco através dessa palavra nessa noite. E que nós verdadeiramente venhamos abrir o nosso coração para essa palavra. Que essa palavra ela venha verdadeiramente mudar o nosso pensamento. Eu fiz um pequeno passeio com a minha família. E o Senhor trouxe a minha memória lendo essa palavra. Eu não sei nadar. Eu tenho medo de águas profundas. E no meio do nada, a gente não projetou, a gente foi fazer um passeio de barco. Como que eu vou fazer um passeio de barco se eu tenho medo de água, irmãos? Ainda por cima, levei minha cachorra de 10 anos, tadinha.
que é uma coisa que eu amo tanto. Pensa que se eu me afundo ali, eu não ia conseguir nem me salvar, nem salvar ela, nem salvar minhas filhas. Como que o meu marido ia salvar todo mundo? E aí eu fui. E aí eu via todo mundo descendo daquele escorrego, pulando lá no meio do mar. O barco parou lá no alto mar e todo mundo pulava. Eu falei, eu não vou passar essa vergonha não, vou pular também. E aí eu falei assim, eu vou pular, mas eu não vou pular assim não, que eu tenho medo. E aí tinha colete, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém de colete, nem criança, que vergonha. E aí tinha gente com macarrão, eu falei, então vou pular com macarrão. Mas o meu medo era tanto que eu tinha medo de pular e soltar e eu não consegui subir. E eu peguei o macarrão, amarrei, e não me dando por satisfeita, amarrei 2. Ô, irmãos, às vezes Deus está chamando, você até vai, mas você vai com medo. O Senhor falava comigo assim, eu te chamo, você até vem, mas por que você vai com medo se é eu que estou te chamando? Não precisa temer. E o Senhor trazia isso ao meu coração, porque eu pulei. Mas eu pulei com medo. E quando o Senhor chama, a gente não precisa ter medo, irmãos, porque é Ele que garante. A gente não é capaz de nada. A gente não é nada sem o Senhor. Então, para que o medo? E o Senhor trazia isso ao meu coração, essa reflexão, que às vezes eu vou, e às vezes a gente até vai para o profundo, mas a gente vai com medo. E por que a gente vai com medo se é o anjo que quer te mostrar? Se é o anjo que está te visitando para te mostrar o profundo do Senhor, lança. Irmãos, fecha o olho e vai, e deixa que o Senhor vai te mostrar no profundo. É tempo da gente sair dessa água do tornozelo. A água de joelho não é mais para a igreja Hope. A água de joelho, nem se falar, está na hora de nadar. Tu vai olhar, vai ver que não dá para atravessar, mas tem que nadar. E é por isso que o Senhor me mostrava nadando. E o nado eu passava por cima das cadeiras, irmão. Era por cima de tudo. O anjo levou esse homem a metros e metros e metros. Fala de uma tábua de medir de não sei quantos côvados, metros quadrados. Pensa, a gente viaja, a gente olha, 1 quilômetro, 2 quilômetros é muita distância sentado. Imagina você andando dentro da água. E o anjo, sabe lá Deus como era esse anjo? Cara, quando a gente lê no livro 1, 2 e 3, a descrição do anjo, dos querubins, irmãos, se eu vejo um anjo desse, eu acho que eu nem, sei lá. Verdadeiramente ele caiu com o rosto em terra, e eu nem sei onde eu ia cair. Porque quando você começa a ler da roda grande dentro da roda pequena, é um mistério muito misterioso. E verdadeiramente, Ezequiel foi um homem corajoso. Um homem que não pôde viver o luto. Um homem que ficou sem falar, ficou amarrado, engoliu o rolo, irmão. Pensa num rolo cheio de gemido, de choro. Como é que você engole uma coisa dessa, mas é da parte de Deus? Ele nem questionou, engoliu. E foi lá fazer o que Deus mandou. Então, irmãos, o mistério de Ezequiel foi profundo demais. Ele foi chamado para proclamar a palavra de Deus para o povo de Israel, para o povo se manter fiel a Deus. Mas ele veio para exortar, ele veio para trazer cura através dessa palavra. Mas através de tudo isso também, no meio de tanta exortação, tinha uma promessa de restauração para o povo. Então, Deus nos exorta através dessa palavra, mas Deus também traz uma palavra de restauração. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, o que você espera do Senhor hoje, mas o Senhor tem falado nesta noite que tem restauração. Eu não sei qual é a área da tua vida que se levantou, algo que tem levante, qual é a dificuldade, mas o Senhor fala para nós essa noite, tem promessa de restauração. Se você crê e se você sair dessa água do joelho, tem promessa de restauração. Não é tempo mais dessa água de tornozelo. Tem cura, tem transformação, onde a água do Senhor passa. Ela traz vida, porque o texto fala que quando o anjo fala a Ezequiel, para ele prestar atenção, porque ele andou esses quilômetros todos, então provavelmente ele não entendeu muito bem. O anjo vai lá e leva de novo, irmão.
Então o Senhor está falando para nós, tem segunda oportunidade, tem segunda chance. Então vamos se lançar, vamos prestar atenção naquilo que o Senhor está falando ao nosso coração nesta noite. Porque a água passa e o texto fala que as duas margens do rio ia ter árvore frutífera. Em Ezequiel 47:12 fala, nas duas margens do rio, já estou encerrando, nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão, as árvores nunca deixarão de dar frutos, darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio. Oh, aleluia! É por esse rio, o rio que sai do templo, regadas pelo rio, o rio que vem do templo. E as frutas, elas servirão de alimento, e as folhas de remédio. Então, irmãos, por onde sai essa água, por onde essa água toca, não falta nada. Nada vai nos faltar. Essa água traz vida por onde passa. Isso significa transformação. Os pescadores estenderão as redes para secar. O texto fala, isso me remete ao descanso. Muitos peixes e muitas espécies o Mar Morto vai ter. Aquele mar, aquele lá do início, que nada tinha, que não tinha vida. Ele vai ser comparado ao mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era um mar imenso, é o maior mar do mundo. Imagine a quantidade de espécie, de peixe, de fauna, de flora que existe nesse mar. E isso nos remete à abundância de Deus na nossa vida. Então, irmãos, a visão era de exortação, mas Deus mostra também a abundância e a restauração que vem de Deus. Então, a água do tempo para a igreja significa, para finalizar, o arrependimento. Logo em seguida vem a provação, que a nossa vida é cheia de provação. Mas também vem a promessa de Deus. Então que você hoje venha sair daqui com a certeza que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas para que isso venha acontecer, é necessário uma postura de nós. Uma postura que Ezequiel nos mostra através desse anjo, dessa visão, que é tempo de se aprofundar nas águas do Senhor, se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no nosso tempo de oração, se aprofundar na obra do Senhor, se aprofundar em levar o Evangelho, se aprofundar em impor a mão no doente para que ele venha a ser curado. E é essa mensagem que eu tenho para passar através da palavra do Senhor para a igreja. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, igreja. Nós vamos começar aqui. E eu quero ler aqui o versículo 9, na versão revista e corrigida, do capítulo 47 de Ezequiel. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Olha só, volta lá no 9. Aqui diz, e será que
toda criatura vivente que entrar nesses 2 ribeiros viverá. Haverá muitíssimo peixe ou fartura, e tudo aquilo que passar por eles serão curados, e viverá tudo por onde quer que entrar essas águas. Se coloque diante do Senhor de pé agora, por favor. Irmãos, não é que seja a interpretação literal desse texto que eu vou falar aqui, mas que curam. Aqui não tem água mágica, aqui não tem água que é especial para curar. Mas essa água aqui está representada por cada um de nós. Por cada um de nós. Porque quando as vidas saem das suas casas, vamos dizer assim, que não são membros dessa igreja, ou mesmo que seja, mas ele vem aqui a este lugar em busca de algo para a sua vida, como esses nomes que estão aqui, ó, em busca de cura, em busca de libertação. Então ele entra neste lugar para ser sarado, para ser liberto. E a unção do Senhor tem que estar na nossa vida. Ela tem que estar em nós para fazer a diferença. Ali a cura, a restauração e a abundância. Tudo isto no mesmo lugar. E nós temos que ter isso na nossa vida. Mas para que isso acontecesse, era necessário algo a ser vivido. Aquele homem estava com seus pés na margem de um rio, mediante a versão que foi lida, no ribeiro de um lago, e depois nos joelhos, e depois na cintura, e depois nos lombos, a ponto de não poder mais caminhar, mas de nadar. E como é que nós estamos neste lugar? Aonde a água está em nós? Não é só simplesmente no pastor, no presbítero, no diácono, diaconisa. É em todos nós. Essa água tem que estar no mesmo nível em todos nós. Em todos nós. Nós vamos orar agora. Eu não vou nem ler o que está escrito aqui. Não é porque eu vou ler que Deus vai fazer o milagre, não. O milagre vai acontecer nas vidas que enviaram os seus pedidos aqui. Ele vai crer. E nós vamos ministrar isto. Você está pronto para isto? Você está pronto para verdadeiramente mergulhar nessas águas? Nós temos que mergulhar, amado. Independente de você saber nadar ou não. Essa água não afoga ninguém. Essa água não mata ninguém. Essa água restaura vidas. Ela transforma vidas. Então coloque em prática a unção que Deus te deu. Eu quero aproveitar esse momento. Quero chamar a Débora aqui à frente. A Débora está aí?
Débora da Emília. Você mesmo. Fica aqui, por favor. Luana, coloca a mão sobre a vida dela ali, você. Ela me passou algo hoje, mediante uma mensagem. Talvez ela não tenha dito o que ela disse para mim hoje. Mas eu creio que hoje Deus vai restaurar aquilo que ela acha que é uma deficiência na sua condição de vida. Não é um problema de saúde, mas é algo que tenta nos tirar da nossa condição. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Há alguém neste lugar que se sente incapacitado, de repente, de realizar algo que é colocado nas suas mãos? De repente você diz: eu não sou capaz de fazer isto. Eu não tenho condições de desempenhar isto. Será que tem alguém aqui no nosso meio, mediante a essa condição? Ou todos aqui são autossuficientes naquilo que você tenta fazer, ou que vem nas tuas mãos? Eu vou te dizer uma coisa. Era um dos meus maiores medos. Porque eu me sentia inferior. Eu me sentia incapaz quando alguma coisa era colocada nas minhas mãos. Mas Deus tirou isso de mim. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Mas Deus tirou isso de mim. Tirou porque eu busquei a Ele e coloquei diante dEle a minha fragilidade. A minha fragilidade. Deus, Ele quer homens e mulheres determinados, ousados, em tudo aquilo que é para ser feito. Deus conhece você. E quando vier algo nas suas mãos, que você diz que é maior do que aquilo que você pode fazer, você tem que analisar o seguinte: é Deus que está mandando? É Deus que está colocando nas minhas mãos? Se for, meu querido, você não tem dúvida, faça. E é através disso, através de vocês que vieram depois da Débora, através da vida dela, vocês estarão também sendo abençoados nessa noite. Porque foi essa a sua fragilidade. Onde ela me disse: pastor, eu tenho essa deficiência em mim. Quando chega algo grande nas minhas mãos para executar, eu fico amedrontada com tudo isso. E eu não quero mais isso na minha vida. Então isso hoje está remetendo a você, a Célia, a Juliana, a Joyce, a Gisele, a Carla, a Anaílda, a Marcela, o Rafael, a Tayane. Quero beber do teu rio, Senhor. Deixa Deus agir na tua vida. Ele é um Deus de força. E eu te digo mais, Cassiano, Neide, olha o que o anjo falou para Gedeão.
Ele estava escondido. E Deus falou para ele, através do anjo: varão valoroso. Ele disse: você irá libertar o meu povo? Ele disse: eu não tenho nenhuma capacidade para isso. Deus estava colocando nas mãos daquele homem uma responsabilidade grande. Assim Deus quer fazer na vida de cada um aqui hoje, de cada um de nós. Meus amados, saiba de uma coisa, cada um que está aqui, não só os que estão aqui à frente, mas para todos nós, Deus nos separou para uma grande obra. Não é para coisa pequena, é para coisas grandes. Por isso é necessário que nós tenhamos a condição de dizer: se Deus me chamou para isso, se Deus está me dando isto, é porque Ele vai me capacitar para tal coisa. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus eterno, nós estamos diante de Ti agora, Pai. E eu te peço por essas vidas que vieram aqui à frente. A vida da Débora, Senhor, a Tua serva. Ela abriu o coração para Ti hoje, Senhor. E o Senhor estará agindo sobre a vida dela. O Senhor estará lhe dando coragem, força, ousadia, determinação para ela executar aquilo que vem às suas mãos. E todos os demais que estão aqui serão revestidos pelo Teu poder. Todos vocês que estão aqui, recebam de Deus nessa noite o poder do Espírito Santo de Deus. A unção do Senhor seja sobre as vossas vidas. Que vocês sejam homens e mulheres cheios do poder de Deus, determinados e ousados, porque o Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. Receba agora, em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu te abençoo. É no nome de Jesus que eu te abençoo nessa noite, com coragem e com força. É no nome de Jesus que eu te abençoo agora. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa noite em nome de Jesus. Que a unção do Senhor seja sobre ti. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a unção do Espírito de Deus seja sobre a tua vida. Que a unção do Espírito de Deus seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que a virtude do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, Carla. Em nome de Jesus, Gisele, receba agora a unção do Senhor, o poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Juliana, receba agora essa unção que vem sobre ti, de coragem, de força, de fortaleza. Seja sobre a tua vida, porque é o Senhor que te capacita. Em nome de Jesus. Receba, Joyce. Receba, Joyce, nessa noite. Receba na tua vida, que o Senhor está te capacitando nessa noite. Em nome de Jesus. Neide, receba em nome de Jesus. A bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a tua vida, Cassiano. Não temas nem tenha medo daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Senhor, toma Célia nas tuas mãos. Vai agindo com o teu poder sobre a vida da tua filha. Que a tua unção seja sobre ela, Pai. Senhor, aqui está a Débora diante de ti. Que ela seja ungida de força, de fortaleza, Senhor, de inteligência. Que a unção do Senhor seja sobre ela agora. E ela seja regida de coragem,
a coragem do Senhor seja sobre ela. E ela não venha temer aquilo que vier nas suas mãos, mas que o Senhor lhe dê condições a cada dia, porque o Senhor lança fora todo o medo. O Senhor lança fora todo o medo. E eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Senhor Deus, nas tuas mãos, na mão do teu servo está aquele caderno. Ali tem nome de pessoas, ó Deus, que estão enfermas, pessoas que precisam de libertação. Meu Deus, como a vida da irmã Patrícia, da Kika Barros, da Ellen e sua família, da irmã Márcia Pires, da Tamires, ó Deus, do Marcelo Linhares, do Arthur, do irmão José Maria Neto, Senhor, da Nicole Paiva, da irmã Marielle Fará, Senhor Deus eterno, da irmã Zelita Pérez, ó Deus, e todas as vidas que ela pede por elas, da irmã Kelly Pérez, ó Deus, que está com a sua pressão desequilibrada, a irmã Maria, Senhor Deus, mãe da Vivi, meu Deus, que a sua pressão foi a 22 nesse dia de hoje, que o Senhor venha agir poderosamente, Pai, nos filhos do Fabrício, Senhor, da sua esposa, da sua mãe, meu Senhor, da Stephanie Casselli, Senhor Deus, que a sua vida seja guardada, sustentada pelo Senhor, da Dai de Nova Friburgo, suas filhas, meu Senhor da glória, todas essas vidas, Senhor, que estão escritas ali, da irmã Mônica Boixá, do seu neto Joaquim, Jesus, toma essas vidas nas tuas mãos. Assim eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre elas em nome de Jesus. A vida da Tânia Tortelotti, a vida da Silvinha, da Luciana, meu Deus, da Francisca, sustentas e cura essas vidas para a glória do teu nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que não ia ler o nome de ninguém, mas está tudo aqui. Amém. Não quero mais buscar em outras fontes. Nós vamos agora orar pela sua vida. Amém? Eu quero chamar as mulheres aqui de oração. Manusa, Érica, Hebe, Sandra, vamos lá, Juliana, Luana, vamos orar. Vamos orar. Vocês vão passar pela unção. Quem desejar receber oração aqui nessa noite, você vai vir e essas mulheres estarão orando por você. Amém? Eu quero avisar mais uma vez. Quando você for orar pela pessoa, não ore com o seu rosto de frente para a pessoa. Ore sempre com o rosto ao lado dela. Amém? Amém? Luana, vem para cá. Vem aqui nessa brecha. Não fica muito junto não. Aqui. Isso aí, tá bom, tá bom. Todos aqueles que querem receber oração, você vai vir e você vai dizer o que você precisa, se você assim desejar, e estas mulheres vão estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Não quero mais buscar
Aleluia. em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não Aleluia. quero mais buscar Em nome de outras Jesus. fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi eu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Irmãos, a Larissa, nora da nossa irmã Elaine, ela pediu oração para a vida do Heitor. Ela falou que o Heitor não está dormindo bem, ele está meio sofrendo algumas perturbações no sono. E nós estaremos incluindo ele nessa oração.
A nossa irmã Andréa Silva pede pela sua vida espiritual. Todos aqui estão diante do Senhor. Você pode chegar um pouco aqui mais para frente, você que está aí atrás. Se você puder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Pode continuar. Você que está sentado, fique de pé nesse momento. A presença do Senhor neste lugar, ela é real. A unção de Deus que desce sobre este lugar, ela é real. E eu achei isso. E ela está aqui para nos revestir de poder, igreja. A unção de Deus está aqui para nos revestir de poder. Então abra o seu coração e deixa o Espírito de Deus agir sobre ti. Você já foi ministrado pelo Senhor. Sei que estás aqui. Deixa, Maria. Deus eterno, Espero por ti. age com o teu poder sobre a tua igreja, Jesus. Em nome de Jesus. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Manusa, Manusa, Manusa. Derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Nessa direção aí. Ali, ó. Espero por ti. Isso. Espero por ti. Sei que estás aqui. Deus está ministrando algo na vida dessa moça. Espero por ti. O Espírito do Senhor Espero é sobre a vida dela agora. Tem algo no coração dela a ser alcançado, a ser buscado. sei que estás aqui. Só que você não veio a este lugar com esse intento. Mas o Senhor que conhece o teu interior sabe Em tua presença. do que tu precisas. Eis-me aqui em tua presença. E hoje o Senhor está colocando na tua vida Shekinah. exatamente Derrama tua aquilo que você tem buscado. Eis-me aqui em tua presença. Hoje Ele acrescenta sobre ti Em tua presença. Derrama tua algo que você não imaginava que poderia acontecer, mas o Senhor está determinando hoje sobre a tua vida. Em tua presença. Eis-me aqui. Algo que você tinha em mente que não poderia acontecer, mas hoje o Senhor está determinando sobre a tua vida.
Em nome de Jesus. Levante as suas mãos, igreja. Adore o Senhor nesse momento. Porque o Senhor está derramando da sua glória sobre este lugar. O Senhor está derramando sobre a tua vida algo poderoso, algo maravilhoso. O Senhor está derramando cura sobre este lugar, sobre as vidas que estão distantes daqui. Estão recebendo cura. Vidas estão sendo curadas nessa noite. Pessoas estão sendo curadas nessa noite, à distância deste lugar. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, age poderosamente sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te abençoo, igreja. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: o Espírito do Senhor é sobre mim, e eu sou abençoado para abençoar. Jesus, te seguirei até o fim, porque nós somos o. Aleluia. Aplauda o Senhor. A bênção do Senhor é sobre ti, sobre a tua vida. Aleluia.